Bom, gente, novembro acabou de começar e novembro é um mês de conscientização do câncer de próstata que atinge cerca de 65 mil brasileiros, mais ou menos, aí por ano. Você está vendo isso? É um número muito grande. E é responsável por cerca de 3,6 mortes aí. Mil mortes a cada 100 mil homens. É muito, doutor Benjamin. Nossa, é muito, um número muito grande. E de acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, viu? Embora as taxas de incidência e de mortalidade sejam altas, de acordo com os especialistas, né? Os números aí não são os que mais afligem os brasileiros, mas sim o medo de ficar impotente sexualmente, que é o que acontece aí em todos os casos. E hoje a gente conversa com o nosso especialista, doutor Benjamin, que está aqui hoje junto com a gente. Muito obrigada, doutor, por hoje estar aqui. A agenda dele é bem corrida, mas hoje ele veio. É um tema muito importante. Temos que trazer essa conscientização aí para os homens que estão nos acompanhando. E as mulheres também que ajudam, dão aquele empurrãozinho aí nos homens que não querem ir ao médico, né? As mulheres estão sempre aí ajudando, conscientizando os esposos, também os parceiros, a procurar um médico. E esse mês a gente viu aí campanhas bem incisivas em cima do câncer de próstata, números que aumentaram, modificaram, infelizmente números não tão felizes, né, com o aumento do número de casos de câncer de próstata. E o doutor Benjamin hoje vai falar aqui com a gente. Você aí de casa já pode mandar sua pergunta, 995539291, e também pelo nosso Instagram, @PGM, bom demais. Bom dia mais uma vez, Bom doutor. dia, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Falar de um assunto importante, um assunto de conscientização, né? E um assunto que salva vidas. Isso. Então, o mês de novembro é o famoso Novembro Azul, que na verdade é um mês de conscientização do homem para se cuidar, né? Não só o câncer de próstata, mas como a saúde global, questão de atividade física, de alimentação, de pouca ingesta de bebida alcoólica, de cessão de tabagismo. Então, assim, além do câncer de próstata, o objetivo dessa campanha, dessa movimentação, é trazer o homem para perto do médico. Nós sabemos que o homem ele tende a querer ser um super-herói, acha que é forte, que Nada não precisa acontece. de médico, só quer ir para o médico na última situação. E aí onde está o problema, né? A maioria das doenças, quando diagnosticada no início, tem uma resolução favorável. O câncer de próstata, inclusive, quando ele é diagnosticado no início, e esse início é justamente quando não tem sintomas, ou seja, o paciente não está sentindo absolutamente nada. É nesta fase precoce em que a chance de cura com tratamento é maior. Chega a ser de 90% a 95%. Então, a grande questão no câncer de próstata é que na fase inicial, o paciente está com a vida dele normal, não sente nada. E se não for feita a avaliação, não vai detectar esse câncer na fase inicial. Quando começam a ter sintomas, e esses sintomas não são muito específicos do câncer de próstata, aí normalmente a doença já saiu da próstata, né? Ou ela já saiu na proximidade da próstata, ou já deu a chamada metástase, né? Quando ela vai para os ossos, para os linfonodos. Nesta fase mais tardia, o tratamento já é mais complicado. Muitas vezes a gente não consegue nem curar mais o paciente. Nossa, olha só, gente. E tudo isso por medo, preconceito, e várias outras coisas aí que cercam o homem a respeito da próstata, do câncer de próstata, né? Doutor, qual é a faixa etária mais que a pessoa tem que ir, tem que ter mais atenção para procurar o urologista, o médico, para poder detectar, saber, conhecer se tem alguma coisinha ali, se tem que ter mais atenção? Normalmente, o câncer de próstata, ele aparece numa faixa etária mais tardia, né? Acima de 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade. Essa é a faixa onde ele é mais comum. Então, para isso, o que é que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda? Recomenda que seja feita uma avaliação com o urologista, pelo menos anualmente, a partir dos 50 anos de idade. A partir dos 50 anos? Existem algumas situações em que há uma chance maior da pessoa desenvolver o câncer de próstata, e nessas situações essa avaliação é mais precoce, já iniciando a partir dos 45 anos de idade. Pode? Mas cedo assim? Pode. Nossa. Quais são essas situações? Basicamente 3 situações, né? Paciente que tem casos de câncer de próstata na família, em parentes de primeiro grau. Pai ou irmão que já tiveram câncer de próstata, principalmente se esse aparecimento foi antes dos 60 anos de idade.
Isso aumenta a chance do paciente desenvolver câncer de próstata. A segunda situação são pacientes afrodescendentes, né? Na raça negra, há uma incidência maior de câncer de próstata. Não se sabe exatamente o porquê, mas também foi verificado isso. E a terceira situação, que aumenta a chance de câncer, principalmente câncer mais agressivo, são os pacientes muito obesos. Então, a obesidade, ela está associada a uma maior agressividade do tumor de próstata. Também, doutor? Então, nessas situações, é recomendado que o paciente procure o urologista já com os 45 anos de idade. Isso mudou, antigamente era com 40 anos, muitos pacientes ainda têm essa ideia dos 40 anos na cabeça e já procuram a gente. O que não é errado. Ele é sempre bem-vindo no consultório, então, seu urologista não é para homem a partir de 50 anos de idade. É recomendado desde a adolescência já ter aquela procura no urologista para se tornar seu médico de confiança. É importante ter aquele médico que você consiga conversar abertamente sobre os problemas. Existem muitos problemas da saúde masculina em que os pacientes são um pouco travados, relutam em procurar, em falar por vergonha. Então, essas consultas, desde o início da vida adulta, adolescência, já são importantes para conseguir essa confiança e o paciente saber que o urologista é um amigo que pode ajudar nas diversas situações. Isso é um tabu que existe, é cultural, né? E que a gente tem que acabar com isso. Por isso que eu gosto sempre de falar sobre diversos assuntos e temas específicos, inclusive sobre ir ao urologista, principalmente ao homem aí que está nos acompanhando, que é saúde, é vida. Sabe? Não levar essa cultura machista de não ir, ter medo. Ah, mas eu não vou falar, é um médico e ele vai te ajudar, né, doutor? Você tocou num ponto muito importante aí no começo da nossa conversa, que é a questão da mulher. Então, existem pesquisas mostrando que 70% dos homens vão para o consultório médico pela mulher que marcou a consulta e forçou, pela filha. Então, a mulher é muito importante nesse processo de alertar, de ficar ali pegando no pé do homem, porque pra o homem levar. Não vai. Não vai. Eu vejo lá em casa. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Papai não vai nem amarrado. Não, eu vou depois. É todo tempo desse jeito. Isso aí. Ó, a gente preparou uma notinha aí, tá ok, Dani? Eu posso chamar? Marina preparou uma nota com dados e falando aí pra gente também, um pouco mais sobre o assunto que a gente está batendo hoje com o doutor, sobre o Novembro Azul. Salta aí. O Instituto Nacional de Câncer estima que o Brasil deve registrar 71,7 mil novos casos de câncer de próstata por ano no triênio de 2023-2025. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina no país, além de ser a segunda causa de óbito por câncer nesse público. O Ministério declarou ainda que, embora não haja necessidade de rastreamento da doença se não houver sintomas, o homem que tiver histórico de câncer na família ou fatores de risco podem ser orientados a fazer os exames de rotina caso o médico avalie a necessidade. A orientação é que os homens tenham um acompanhamento médico ao longo da vida para a prevenção da enfermidade. Olha só, né? Uma notinha que a gente preparou aqui para compartilhar com vocês mais alguns dados. São dados importantes, pode ser que esses dados assustem um pouco mais, né, doutor? Mas são dados reais. E é isso que ele falou, o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens, né? Só perde para o câncer de pulmão. E se a gente tirar esses cânceres de pele, é o mais comum. Então, é muito comum. Com relação à prevenção, o que eu posso fazer para não ter o câncer de próstata? Infelizmente, não tem nada ainda bem estabelecido na literatura que o paciente faça ou deixe de fazer, que vai evitar dele ter esse câncer de próstata. Então, o paciente vai ter câncer de próstata, em princípio, ele vai ter. A questão é, a gente consegue diagnosticar no início, onde ele é mais curável, ou a gente vai deixar para diagnosticar ele quando já está com a metástase óssea, que o paciente está com muita dor óssea, em que o tumor já espalhou, e aí a gente não tem mais cura. Então, o que a gente faz é o diagnóstico precoce. Não é a prevenção. É você descobrir na fase em que ele é curável.
paciente ser submetido à sua cirurgia ou a radioterapia e ficar curado do problema. Por isso é importante você ir ao médico, né, doutor Benjamin? A gente também tem perguntas dos nossos telespectadores. Vocês podem colocar aí, seus meninos, a primeira pergunta, tá? Cartela 1. A gente também está compartilhando aí com o doutor Benjamin. Como detectar o câncer de próstata precocemente? O doutor Benjamin até já pontuou aqui, mas... Essa avaliação do câncer de próstata é basicamente com 2 exames. PSA, que é um exame de sangue, é uma proteína que é produzida pela próstata e no caso do câncer de próstata, ela aumenta. Então, esse PSA elevado no sangue já é um fator que leva a uma suspeita de câncer de próstata. Não são todos os pacientes que têm esse PSA alterado que têm câncer de próstata. Por exemplo, o homem tem muito a questão do crescimento benigno da próstata. A próstata ela vai aumentando de tamanho a partir dos 40 anos de idade na maioria dos homens. Sim. E isso também leva ao aumento do PSA. A própria relação sexual, então as inflamações da próstata. Então, o PSA alterado leva a suspeita, mas não confirmatória, tá? Não se confirma. A outra ferramenta que a gente usa muito no consultório, que é ainda motivo de muito preconceito pelos pacientes, é a questão do toque retal, que é um exame bem rápido, o exame dura ali 10, 20 segundos, que a gente consegue com o dedo fazer uma avaliação da próstata à procura de nódulos suspeitos, alguma região mais endurecida, irregular. Então, juntando o toque retal com o PSA, a gente tem uma avaliação. Se isso estiver normal, o paciente está liberado, volte ano que vem. Mas se estiver alterado, a gente prossegue na avaliação, muitas vezes lançando mão de um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata, Sim. que ela vai avaliar se tem nódulos realmente suspeitos, que necessitem a biópsia. Entendi. O único exame que confirma o câncer de próstata ou afasta, finalmente é a biópsia da próstata. É essa biópsia que vai tirar com a... detecta de verdade, com né, a agulhinha ali, pelo auxílio do ultrassom, vai tirar cerca de 12 fragmentos da próstata e o patologista vai confirmar ou descartar o câncer de próstata. Olha só, gente, um vídeo viralizou nas redes sociais falando exatamente de uma forma brincalhona sobre o toque retal, que é o que mais afasta os homens de ir ao médico para fazer o teste, para ir se consultar. Foi um vídeo do ator Antônio Fagundes, né? Eu até compartilhei, eu não sei se vai dar pra gente colocar todos, mas separou um trechinho, né? Só um minutinho, né? Que a gente separou pra gente compartilhar com vocês. De uma forma bem lúdica, ele mostrou a importância de ir ao urologista. Vamos ver. Onde é que você vai liberar esse Colocar o para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um profissional cutucar os é a melhor escolha para uma vida saudável. Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o dedo do médico por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual. Tá vendo aí, né? E não tem nada a ver com opção sexual, sexualidade, tem a ver com saúde, né, doutor? Isso é saúde, é esse preconceito aí que não tem como entender, né? É um exame rápido, não dói. Quem já fez a primeira vez vê que não é nada demais. Aí nas próximas consultas já vai mais tranquilo. Então, é um exame que ajuda bastante a gente, né? Tem muita resistência. Muitos pacientes querem fazer só o PSA, isso é um direito do paciente se recusar, mas eu tento explicar. Muitos pacientes, doutor? Muitos pacientes só querem fazer o PSA, já chegam falando que não querem o toque, mas não tem sentido, né? Quem tem ou quem já viu algum paciente morrer de câncer de próstata sabe de quanto é sofrida essa fase final da doença, uma doença que leva a sangramentos, insuficiência renal, o paciente fica com sonda. Então é muito, muito trágico esse paciente que morre de câncer de próstata. Então quem já viu essa situação, quem presenciou, realmente perde esse medo, perde esse preconceito que não dá para entender. E eu quero viver, né? E dizer, eu quero viver. Vamos lá na próxima cartela. Oi? Vamos para a Rayana. Onde está a Rayana? A próxima cartela? Só mais a próxima cartela, minha. Já a gente vai no ao vivo com a minha querida Rayana, que está aí trazendo também informações para a gente. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Olha só, pergunta importante.
Se tivessem sintomas bem específicos, isso ajudaria bastante. A questão é que não tem sintomas específicos. O que é que o paciente normalmente sente quando tem câncer de próstata? Que ele pode sentir também com o crescimento benigno da próstata dele, HPB. O paciente tem uma dificuldade para urinar, ele demora para começar a urinar, esse jato urinário dele é cortado, ele vai fazendo aos poucos. A sensação no final da micção que ele não esvaziou a bexiga completamente, então ele sempre está achando que a bexiga dele está cheia. Ele levanta várias vezes à noite para ir no banheiro. Quando ele tem vontade de urinar, ele precisa sair correndo para o banheiro, senão ele perde a urina. Então, são vários sintomas de problemas de próstata, não necessariamente específico do câncer de próstata. Quando o câncer de próstata está na fase mais final, aí tem a questão de sangue na urina, dor nos ossos, impossibilidade de urinar, o paciente não consegue urinar, tem que passar a sonda. Então, são sintomas gerais de próstata, que não necessariamente fala assim, esse sintoma aqui você tem câncer de próstata. Por isso é que é importante essa avaliação, mesmo antes de começar a apresentar esses sintomas. Entendi, doutor. Vocês estão vendo aí, né, gente, a importância... Nossa, já fico, assim, até assustada com isso, porque realmente é algo muito doloroso, viu, gente? Para quem passa e também para toda a família, é algo muito doloroso. A gente está ao vivo com a Rayana Mozinho, o doutor continua aqui comigo, a gente já tem pergunta aqui de telespectador, já a gente continua a responder. O doutor também é super especialista a respeito de testosterona, quase que não sai. Já a gente vai responder essa pergunta, tá? Acho que o pessoal lembrou que você veio aqui, a gente falou sobre testosterona. Bom, voltando aqui com o Dr. Benjamin, nós estamos falando sobre o Novembro Azul, o Novembro mês alusivo à prevenção do câncer de próstata. E teve pergunta aqui que da última vez que o Dr. Benjamin veio aqui, a gente falou sobre testosterona. O pessoal lembrou aqui, né? Perguntaram se repor deixa eu olhar aqui. Se repor a testosterona pode... Não. Se testosterona pode causar câncer de próstata? Não, definitivamente não. Tá? Tem pacientes que fazem reposição de testosterona, ou seja, aqueles pacientes que precisam fazer reposição de testosterona já com mais idade, que a testosterona está baixa. Existe uma segurança com relação à próstata. Não existem estudos até o momento mostrando que essa testosterona pode causar câncer de próstata. Inclusive, nós estamos autorizados a repor testosterona em quem já teve câncer de próstata e foi tratado e curado. Então, o paciente que teve um câncer de próstata de baixo risco, operou, está com o PSA dele zerado, está curado, o paciente pode fazer reposição de testosterona, que isso não vai fazer que o tumor dele volte, que piore alguma situação. A questão uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão antes de iniciar essa reposição de testosterona, o homem tem que fazer uma avaliação, toque retal, PSA, para saber se ele já não tem um tumor oculto, né? Aquele tumorzinho inicial que não foi detectado. Nessa situação, a testosterona pode fazer com que esse tumor cresça. Então, em pacientes que já têm o câncer de próstata. Não que a testosterona vá fazer o paciente apresentar câncer de próstata. Entendi, doutor. Quero mandar um super abraço aí para Cristina. Ela tá na Nova Alegria, no Parque Sul, assistindo o nosso programa. Um beijo, Cristina. Obrigada pela sua audiência. Ela também está perguntando se o câncer de próstata pode afetar na função sexual. Então, o câncer de próstata, ele, na questão da cirurgia ou radioterapia, pode sim ter uma disfunção erétil. Ou seja, o paciente que vai ser submetido a um tratamento pode desenvolver problema de ereção. Antigamente isso era mais comum, mas com a evolução da técnica, tanto de radioterapia como de cirurgia, com a questão de cirurgia minimamente invasiva, da cirurgia robótica, isto vem diminuindo. Mas não depende só da cirurgia, depende muito de como é que está a função sexual atual, ou seja, o paciente que já não está com a função sexual boa vai ser operado, isso é pior. Depende muito da questão da idade também. Então, pacientes que têm câncer de próstata na idade mais avançada, depois de 65, 70 anos de idade, têm uma tendência maior a ter esse problema. Mas não são todos os homens que vão ser operados ou que vão ser submetidos à radioterapia que vão ficar impotentes. Entendeu? Outra coisa que outro problema que assusta muito, né, doutor? Isso aí, a impotência sexual dos homens aí dentro desse problema, né? Tem tipos, doutor, de câncer de próstata? Então, tem tipos pouco agressivos, que muitas vezes a gente nem opera, nem faz radioterapia, só acompanha, porque é aquele tipo que
provavelmente o paciente vai falecer de outra coisa, ele vai morrer do câncer com o câncer de próstata, mas não do câncer de próstata, vai ter um infarto, AVC. Então, esses tipos pouco agressivos, normalmente a gente acompanha ou é menos intervencionista nesse caso. Existem os cânceres de risco intermediário, existem cânceres mais agressivos. Esses tipos, normalmente a gente tem uma ideia ali baseada nos exames, mas não dá para ter 100% de certeza que aquele paciente vai ter um câncer pouco agressivo ou não agressivo. Então, existem diferentes graus de agressividade dentro do câncer de próstata. Não é porque o paciente teve o câncer de próstata que ele vai morrer daquilo, não. Mas todos precisam de tratamento. Então, alguns casos a gente acompanha anualmente, com ressonância, com biópsia, para ver se esse tumor vai progredir ou não. Então, existe essa forma de tratamento, justamente para a gente não sair tratando todo mundo e piorando a qualidade de vida. Então, aquele paciente que não ia morrer do câncer de próstata, que foi submetido a um tratamento e ficou com problema de ereção, ou então ficou perdendo urina, com incontinência urinária, então, esses pacientes, a gente piorou a qualidade de vida dele fazendo o tratamento. Então, no passado, se operava todo mundo. Se operava todo mundo. Detectou alguma coisa, já ia para cirurgia. Só que foi visto com o tempo que muitos tumores desses são chamados tumores indolentes, poucos agressivos. Então, nestes casos, já existem trabalhos mostrando que é seguro acompanhar. Entendi, doutor. Doutor, é muito bom você estar aqui hoje, a gente falando sobre esse assunto. Posso ficar mais? Mas ele vai ficar? Então eu pensei que ele entrou aqui, eu pensei que era pra gente se despedir. Hoje a gente está com o Dr. Benjamin, estamos falando sobre câncer de próstata, um mês alusivo ao câncer, né? E aos cuidados, como o doutor assim bem falou, aos cuidados com o homem também, não somente com o câncer, né? Mas todos os cuidados que os homens podem e devem ter consigo. E a gente está aqui esperando também você participar e interagir junto com a gente, tá? A Carla Lima tá aqui falando aqui. Ela colocou duas perguntas. A primeira perguntou como prevenir o câncer de próstata. A gente já compartilhou aí, mas o doutor vai pontuar novamente. E ela queria saber que quem não tiver nenhum caso na família, como faz para se cuidar? E Deus me livre se chegar a ter câncer de próstata na família, para não descobrir tarde, né? Já que não ia ao urologista fazer o exame devido a não ter caso na família. Eu achei uma pergunta interessante porque muitas pessoas, homens, às vezes não procuram, não vão. Eu não tenho nenhum caso na família, como você pontuou. Não vou, então não tenho risco. Tá errado. Existe esse risco, né? Tem muitos casos que a gente diagnostica de câncer de próstata em pacientes que não tem caso nenhum na família. Então, não é condição exclusiva para quem já tem caso na família. Isso é um fator de risco, ou seja, há um aumento do risco. Quando o pai teve câncer de próstata, o paciente tem 2 vezes mais chance. Quando o irmão teve câncer de próstata, 3 vezes mais chance, mas ele continua tendo seu risco, entendeu? Então, não é só o paciente que teve caso na família que deve procurar o urologista. Exatamente. Com relação à prevenção, como eu falei, a gente faz uma avaliação de saúde global, incentiva a questão da atividade física, da alimentação, pede exames, vê o que está errado, vê se precisa passar com outro especialista. Então, é uma avaliação global, é saúde do homem. Isso ajuda a prevenir várias doenças. O câncer de próstata, a gente faz o diagnóstico precoce, descobrir na fase inicial. E é o mais importante, tá bom, gente? Vamos ver o videozinho que você separou, meninos? Podem colocar aí pra gente compartilhar também com você aí de casa que está nos acompanhando nessa manhã. Solta aí. Vai lá. O Novembro Azul. Eita, mas você... Pronto. Não é esse não. É o vídeo. É o vídeo Novembro Azul pro doutor comentar aqui e a gente já também finalizar nossa entrevista trazendo um alerta, mais um alerta para você aí de casa também que está nos acompanhando hoje, falando sobre o mês alusivo ao Novembro Azul, ao mês do câncer de próstata, tá bom? Para você aí se cuidar e cuidar da sua família, né? As mulheres aí que fazem um papel importante também de levar os homens ao médico, apertar ainda mais e realmente levar, né, doutor? Mas enquanto não passa o vídeo, vamos deixar aquele recado final para o pessoal que está nos acompanhando, da importância de ir ao médico, de fazer um acompanhamento, de se cuidar, né? Cuidar da sua saúde e perder o medo, gente, a vergonha, parar com tirar esse tabu da sua família, da sua vida e
cuidar, se amar, né? A impressão que a gente tem no consultório é que, às vezes, o paciente ele evita ir ao médico com medo de descobrir doenças. Como se ele não fosse no médico, ele não fosse descobrir isso mais na frente. Então, a conscientização é justamente no autocuidado. O homem tem que saber que ele não é super-herói, que ele tem suas fragilidades e que a vida é mais importante que qualquer preconceito. Com certeza, doutor. Viver mais e viver melhor, esse é o lema, viver com saúde. Que adianta ele ser carrancudo, preconceituoso, bater o pé dizendo que não vai no médico e falecer mais cedo, ou viver o resto os últimos anos da vida dele bem debilitado, em cadeira de rodas, sofrendo. Então, a questão é de você fazer a sua parte. É vida saudável. Fazer atividade física. Eu fico doente quando o paciente chega no consultório e fala assim, eu não faço atividade física. Nada. Por quê? Não, é preguiça, não tem tempo? Eu tenho que voltar. Então, assim, inventa desculpas, assim. Se ele soubesse o quão é importante isso para a saúde dele, não é só de próstata, é cardiovascular, é tudo. Alimentação adequada, combater a obesidade, perder peso, procurar um nutricionista, fazer uma dieta balanceada, com pouca gordura, pouca fritura, nada de refrigerantes, beber pouco. O negócio que envelhece também a pessoa é beber muito álcool, né? Cigarro, não vou nem falar, que cigarro é um crime, você está fazendo para a sua saúde. Então, fazer exames periódicos, tentar descobrir as doenças na fase inicial, é a prevenção de doenças. Então, você tendo uma vida saudável, aliado a exames preventivos, a consultas para o médico, você está fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte. Se por acaso aparecer um problema de saúde, infelizmente isso aí já não é mais do seu alcance, né? É procurar o tratamento adequado para tentar resolver e se livrar dos problemas. Mas você tem que fazer a sua parte. É deixar o preconceito de lado, se preocupar mais com a sua saúde, esquecer um pouco a questão do trabalho. Outra coisa é importante, o paciente fala assim, eu nunca tenho tempo porque eu trabalho muito. Aí... Então, assim, isso não existe. A sua empresa que você trabalha vai ficar, você vai embora. E você vai embora. Entendeu? E então, tudo vai continuar. Tudo continua do mesmo jeito e você vai embora. Então, verdade, pensar doutor. Primeiro na sua saúde. Essa história que, não vou no médico, eu não tenho tempo, vou no ano que vem. Tem paciente que chega no consultório e fala que a última consulta foi 1 ano atrás, você vai olhar lá, tá com 4, 5 anos, Nossa! entendeu? Ele até se surpreende. Nossa, todo esse tempo, né? É impressionante, né, doutor? Olha, doutor, muito importante sua colocação, esse seu posicionamento. Eu tenho certeza que ajudamos muitas pessoas, muitas vidas se transformam. Eu já recebi vários depoimentos, né, de telespectadores que vão lá no meu Instagram. Poxa, Stefânia, você trouxe aquele tema, daí eu fui procurar um especialista, eu tava com um problema e consegui me curar. E isso me deixa muito feliz. E esse é o nosso papel de comunicador, o papel aqui de um especialista da saúde. E para você aí de casa também que está nos acompanhando todos os dias, que liga sua TV para acompanhar aqui as nossas orientações. Muito obrigada, doutor Benjamin também. Por favor, compartilha o Instagram do doutor Benjamin, ele está sempre colocando dicas e motivação também, porque não é só falar, né, doutor Benjamin? Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. E motivação também para você aí que acompanha também nas redes sociais. A rede social também é uma ferramenta muito importante quando a gente se sabe usar para trazer algo bom para nossa vida, né? Sabendo usar, tudo dá certo. Verdade. Doutor, muito obrigada, gratidão por você estar aqui hoje. E vamos se cuidar, né? Isso aí. Bora se cuidar, minha gente.